nossa última palestra, então, é sobre o uso e proteção de águas subterrâneas no estado de São Paulo. Ela será proferida pelo professor Shang Huang Qiang. O professor Shang é graduado em Geologia pelo Instituto de Geociências da USP, mestre em Geologia pela Universidade Northwestern University e PhD em Geologia pela mesma universidade, livre docente pela Unesp, foi geólogo pesquisador do Centro de Pesquisas da Petrobras, CENPES, de 1980 a 95. Hoje é livre docente da Unesp desde 97. Atualmente é professor titular do Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro e coordenador do Laboratório de Estudos de Bacias, LEBAC, do Departamento de Geologia Aplicada e associado ao Centro de Estudos Ambientais, CEA, da Unesp. É assessor científico ad hoc da FAPESP, CAPES e CNPq, e membro do corpo consultivo das revistas científicas Águas Subterrâneas, Ciências Agrárias e Ambientais e Olus Environment. Com o microfone, professor, muito obrigada pela sua presença aqui, sei da sua agenda, mas muito obrigada. Obrigado, Sandra. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, que me é muito honroso, de poder aqui dividir um pouco do trabalho que nós temos executado. Eu vou tentar ser breve, vou mudar um pouco o tom do assunto das palestras que me antecederam. Eu vou me ater bastante, basicamente, às questões mais técnicas. Eu espero que, com um pouco do que vocês vão ver aqui, ajude, talvez, nessa discussão, de a gente blendar um pouco a questão da legislação e o subsídio técnico. Essa apresentação, basicamente, é fruto desse trabalho que eu deixei com o professor Jean Carlos. Ele tem algumas cópias que poderão ser distribuídos, de um trabalho, de um projeto, na verdade, que foi encomendado, na verdade, foi concebido pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, do Estado de São Paulo, e que visava, na verdade, obter ou disciplinar digamos assim, melhorar a base de dados de água subterrânea no estado de São Paulo. E esse projeto transcorreu de 2009 a 2012. Nós terminamos esse trabalho em 2013, a edição, e o que eu vou tentar mostrar a vocês aqui é uma síntese bem rápida, e espero que seja esclarecedor, do que foi feito, e os resultados principais obtidos. Aqui, só apresentando a equipe técnica que participou ativamente nesses 4 anos de projeto. Ela foi coordenada pelo DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica. A execução foi feita pelo laboratório, e nós contamos daqui também com a colaboração dos técnicos do Instituto Geológico. O objetivo desse trabalho, como já, a grosso modo, já em linhas gerais, já mencionei, dar subsídios, fornecer subsídios e propor algumas ações, que eu vou listar no final, bastante, digamos assim, vagas e amplas ainda, para gestão de uso e uso racional. Esse foi o propósito desse trabalho. Eu vou elencar aqui as principais atividades que foram desenvolvidas para que a gente alcançasse aquele objetivo citado. Foi, na verdade, inventariar os poços tubulares, como o nosso interesse é água subsuperfície. E uma das características que o Cláudio já mencionou, a água subterrânea a gente não enxerga. Então, é fácil você fazer gestão de águas superficiais porque a gente consegue cartografar, você consegue enxergar, você anda, você nada, você usa, você banha, mas a água subterrânea você não enxerga, ele está lá embaixo. A gente imagina, muitas vezes, simplifica para poder, na verdade, entender e lidar com ele. Então, quem nos fornece os meios, as informações, que a gente necessita para o entendimento, são os poços tubulares. Esses poços realmente é a nossa ferramenta básica, talvez a informação mais importante
né, que a gente tem, e ela é muitas vezes ignorada, né? A gente não tem realmente uma gestão firme e clara com relação ao que fazer, como armazenar, como cadastrar essas informações, né? E a gente vai ver que, no nosso caso, nós usamos uma base do CIDAS, que é do DAE, e foi com base nela que a gente conseguiu, né, fazer uma primeira avaliação, digamos assim, do estado dos aquíferos da água subterrânea no estado. Outra atividade importante foi a regionalização das potencialidades, que, na verdade, já foi efetuado naquele trabalho do mapa hidrogeológico do Estado de São Paulo, que teve a participação do IPT, CPRM, DAE, né, e IG também, né? Então, ali já foi, na verdade, um primeiro passo para essa regionalização, principalmente usando as informações geológicas existentes, né? E aí também fez parte da nossa demanda aqui o zoneamento de áreas críticas, né? Aí, naturalmente, envolve o uso também, o consumo, né? E, finalmente, né, seriam as conclusões, né, do trabalho, seriam as diretrizes regionalizadas de utilização e proteção, que a gente vai elencar no final, que são bastante genéricas, e, finalmente, pela importância que eu mencionei, né, dos poços, né, desse cadastro, resolveu-se fazer uma aventura de colocar toda essa base de dados no sistema geográfico de informações, né, e, inclusive, uma tentativa de efetuar algumas aplicações no auxílio do entendimento e tratamento dessas informações. Então, como eu disse, o ambiente em que foi idealizado esse projeto foi o ambiente GIS, né, onde a preocupação era formar essa base de dados já referenciados para que a gente pudesse organizar e não ficar só com aquela pilha de papéis que o Cláudio mencionou, né, que a hora que você precisa você não acha a informação. Então, e que a gente conseguisse, na verdade, centralizar, né, usando, na verdade, a estrutura da informática. Então, para isso, né, nós tivemos que levantar toda a base cartográfica, né, o inventário dos poços, os cadastros que estavam em papel, né, e uma boa parte, na verdade, no caso do Estado de São Paulo, o CIDAS já está, na verdade, digitalizado, muitas dessas informações, mas algumas ainda estão em pastas, como análises químicas e outras coisas mais, né, de tal forma que a gente pudesse organizar essas informações e alimentar essa base de dados, né, que foi, na verdade, compartimentado em dois, digamos, módulos, né. Um seria uma caracterização das bacias, né, as informações, então, básicas, né, e um compartimento de, digamos assim, de informações políticas e administrativas, né, para que a gente pudesse, na verdade, fundir essas duas informações. Então, o inventário também, em função da proteção que está mencionado aí, a gente também fez um levantamento, incorporou as informações, né, da CETESB, né, das fontes potenciais. Inclusive, eu cheguei a tempo de ver a palestra, né, do Zé Luiz, ele mostrou como é que foi feito esse poste, então eu vou poder passar bem rápido depois lá, né. E aqui também a gente se valeu também dos dados de campo, aproveitando o projeto, selecionamos, na verdade, cidades maiores que 50 mil habitantes, né, e fomos a campo coletar amostras, né, conferir algumas vazões, né, e juntar também toda a documentação técnica existente na literatura, né, os relatórios técnicos, estudos técnicos, teses, dissertações e assim por diante, né. E como produto, vocês estão vendo já aqui alguns listados, né, são um conjunto de mapas, né, justamente aquilo que o Cláudio também estava falando, de visualizar, que facilita você enxergar, né, as coisas em subsuperfície, né. Então, esses são os principais produtos. E, por fim, que, na verdade, nortearam, né, a formatação das diretrizes, por enquanto ainda bastante genéricas. Então, aqui está a base, né,
de poços, que vocês estão vendo aqui, esses azuis aqui são cruzinhas, né, dos poços, e vocês estão vendo que tem uma densidade muito grande próximo de São Paulo, como é de se esperar, atividade econômica leva ao maior consumo de água, e o eixo aqui, Bandeirantes em Anguera, né, e aqui também a Washington Luiz, que são, na verdade, os grandes eixos, a parte mais desenvolvida economicamente, né, tanto na parte industrial como na agropecuária, nessa região aqui de Ribeirão. E os pontos em vermelho, vocês estão vendo, são os locais onde você tem uma densidade maior, né, de poços. Aqui estão ilustradas aqui as UGRs, né, as unidades de gestão do Estado de São Paulo, são 22, falou lá 24 no Rio Grande do Sul, nós são 22 unidades aqui. Essa porção em verde aqui foi da primeira fase. Na verdade, esse projeto foi dividido em duas partes, uma fase 1, que englobou as bacias do leste, e depois, né, as bacias do oeste, numa segunda etapa. E aqui, um pouquinho da geologia, né? Então, esses domínios hidrogeológicos, na verdade, foram extraídos do mapa geológico e hidrogeológico que eu mencionei, né? Onde que vocês estão vendo aqui, escrito aqui, domínio sedimentar vulcânico, né? Que corresponde a essa porção aqui, e tem duas manchas aqui, que é a bacia de Taubaté e São Paulo, né? Pertence, na verdade, às bacias sedimentares, né? São rochas sedimentares, né, em que as porções mais porosas, né, são os nossos aquíferos, e as porções mais argilosas, mais finas, são os nossos aquitardos, né, que, na verdade, separam essas unidades, tornando algumas delas confinadas e outras não confinadas. E aqui nós temos o domínio cristalino, que basicamente são rochas metamórficas, né, alguns magmáticas intrusivas presentes, né, cuja extração da água se dá no manto de alteração ou nas fraturas, né, presentes nessas rochas. Então, esses são os dois grandes domínios, né? E aqui está mostrando as unidades, né, geológicas da bacia do Paraná, no estado de São Paulo. E os poços que vocês viram superimpondo, né, esses poços nessas bacias, nesses domínios aqui, a gente vai ver que 62% dos poços, né, nessa base de dados que eu esqueci de mencionar, foram 17 mil poços, né, que foram utilizados nessa base dos CIDAS, 62 cai dentro da bacia do Paraná, que é todo aquele domínio sedimentar vulcânico que a gente viu lá. Aquele cristalino, que são as rochas metamórficas, 26%, tá? E aquelas duas manchas, né, que estão dentro do cristalino, que é a bacia de Taubaté e São Paulo, né, corresponde a aproximadamente 12%. Então, nós estamos vendo que a grande fonte de água subterrânea é a bacia do Paraná, né? E aqui, só para a gente ter uma ideia do uso, né, de como se dá o uso, o perfil do uso no estado de São Paulo, dá para a gente olhar, dá para a gente ver nesse mapa aqui dos municípios, em que a coloração amarela são os municípios que se utilizam, né, se utiliza da água subterrânea. Aqui não dá para dizer que é exclusivo, mas onde só tem amarelo, então é exclusivamente subterrâneo. Onde tem, né, manchas de azul, que seriam águas superficiais, seria uma situação mista. Aí vocês já percebem claramente aqui que tem um predomínio, né, de amarelo nessa porção, porque ela coincide com a bacia do Paraná, né, que é a bacia sedimentar, tá? Já essa porção predominante de azul, né, corresponde justamente àquele cristalino, cujas características, né, hidrodinâmicas não são tão favoráveis, né, e, consequentemente, se utiliza muito mais água superficial. Então, a gente vê que a distribuição do uso é, na verdade, em grande parte controlada pela geologia, né? Então, aqui tem a estatística sumarizada aqui, 52% exclusivamente subterrâneo, quer dizer, metade, né, do consumo do Estado é provido por água subterrânea, né? Só 30% exclusivamente superficial, tá? E os 19%, os 20%, na verdade, uma combinação das duas
duas fontes aqui, né? E aqui, para a gente destrinchar isso em termos de terreno, o tipo uso exclusivamente subterrâneo superficial, né? Então, exclusivamente subterrâneo, 64 vem de bacias sedimentares, né? São providos, né, estão dentro das bacias sedimentares, tá? O misto 17, tá? E o superficial 19, esses correspondem provavelmente àquela porção no embasamento em que você tem a água subterrânea sendo extraída desse manto de alteração. Tem alguns municípios importantes que vocês devem ter acompanhado até na mídia, no caso de Itu, né, que é uma situação que seria exclusivamente superficial a princípio, mas que recentemente eles têm usado, né, muita água subterrânea para compor, né, a necessidade do município. Tá? E aqui, então, e naturalmente na parte superficial, né, o embasamento cristalino. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia do quadro, né, do controle geológico, vamos chamar assim, né, do uso e da distribuição da água subterrânea. Aqui, só para a gente mostrar um pouco do uso, né, que vocês percebem claramente, é aqui que o uso, né, para abastecimento público e doméstico, na verdade, predomina, eu diria assim, mais ou menos meio a meio, né, industrial e abastecimento público e privado, né, doméstico, e aqui uma pequena parcela, então, de agricultura, no caso do Estado de São Paulo, que esse é o perfil do Estado de São Paulo para, né, água subterrânea. Né, uma boa parte da irrigação, o uso agrícola no Estado, ela se utiliza da água superficial. E esses outros são aqueles indiscriminados, lazer, comercial e outras informações que não estavam claros, foram jogados nesse... E aqui é só para mostrar que isso em termos de proporção de poços e em termos de vazão. Não existe muita diferença, existe um pequeno incremento aqui no abastecimento público, porque isso, de certa forma, reflete, né, a boa capacidade produtiva dos poços de abastecimento público, então, em termos de um número menor de poços, mas, na verdade, produz mais água do que o abastecimento doméstico, que tem um número maior, mas o consumo é menor e, consequentemente, essa distribuição fica invertida e a indústria e o restante praticamente se mantém. Né? E aqui, só para a gente, né, mostrar aqui a relação com os aquíferos, né, que o Guarani, vocês estão vendo que o aquífero Guarani aqui, de longe, é o aquífero mais importante, né, para o abastecimento subterrâneo aqui. Quase 40% vem do Guarani. Né, e o Estado de São Paulo é o que mais usa esse aquífero na escala nacional. E o Bauru, né, o aquífero Bauru, que é essa mancha aqui, tá, que ocorre aqui, inclusive, no Mato Grosso do Sul, ocorre no Paraná também, né, ela corresponde por 22%, mas, em termos de extensão, ela é extremamente importante. Né. O Serra Geral e o Tubarão, na verdade, fazem parte da bacia do Paraná, que são essas manchas aqui. Essas manchas são as vulcânicas, são as que, muitas vezes, esse Serra Geral ele funciona também como aquitard, isto é, ela é uma camada confinante que separa dois aquíferos, né, no caso, o Bauru e o Guarani. Ela está sanduichada aqui no meio desses dois, mas, quando ela tem as fissuras, inclusive foi tema do tese do professor Giancarlo aqui, ela é extremamente produtiva também. Né? E o Tubarão é o mais velho, e as bacias de São Paulo e Taubaté terminam, então, com esse quadro, a distribuição dos poços, né, do uso da água subterrânea. E com relação à potencialidade, né, hídrica subterrânea, na verdade, essa é uma forma bastante usual, isso está no mapa, nos mapas hidrogeológicos, a gente utiliza esse expediente, que é você calcular a vazão específica, né, é quanto você produz por metro rebaixado. Né, e é uma boa medida, ela não é talvez a mais segura de todas, porque ela ela é influenciada grandemente por questões mecânicas, né, operacionais e construtivas de poços, mas ela dá uma boa, nessa escala regional, ela reflete bem, ela dá uma visão bem regionalizada do comportamento. Então, esses azul mais escuro, verde mais escuro, são
as regiões com a maior vazão específica, os mais produtivas, né? Então, nessa Bacia de Taubaté, nessa porção aqui, né? Essas manchas aqui, que essa heterogeneidade, na verdade, ela reflete justamente aquela complexidade que ele mencionou, né? O subterrâneo, subsuperfície é muito heterogêneo, né? Não, você fura aqui 100 metros, 1 quilômetro para lá, as características podem mudar, como podem não mudar, né? E aqui a gente consegue ver nessa escala regional como, né, a capacidade, a potencialidade muda, né, de lugar para lugar. Daí o que isso nos remete, que a gente precisa estudar, precisa entender subsuperfície, né, que não é fácil. E aqui, só para mostrar, vocês estão vendo aqui pela mancha aqui, que o Guarani, né, que é a subsuperfície, ele não aparece nesse mapa aqui, porque aqui só estão ilustrados aqui aquelas unidades aflorantes, que estão na superfície, né, que são os aquíferos não confinados. E ela é, por excelência, um aquífero confinado, com uma porção aqui aflorante nas bordas, né, que é onde ocorre a recarga, e vocês estão vendo que a potencialidade dela é excelente. Só tá com o Mark 2, mas é porque os dados que a gente se utiliza, na verdade, são dados não ideais, né? Tem problemas construtivos, né? Capacidade da bomba. Então, a gente, pela experiência que a gente tem dos poços do Guarani, elas dão mais de 8 metros, né? Específica acima de 8 até. Tá? Outra forma da gente enxergar a potencialidade dos reservatórios, dos aquíferos, né, é olhando a relação entre número de poços, volumes explotados, porcentagem de volume explotado e número de poços. Quer dizer, vocês estão vendo aqui no Guarani, o número de poços é pequeno, proporcionalmente aos outros, mas o volume, né, com um número muito menor de poços, ela produz muito mais, né? E já o Bauru, né, já é uma situação mais desfavorável. Você tem muitos poços, mas, né, proporcionalmente ele é bem menor. Tá? E o cristalino também se inverte aqui. Você tem um número grande de poços, mas a contribuição efetiva é pequena. Então, isso reflete, né, a potencialidade dos poços, né, dos aquíferos, né, que estão em subsuperfície. E aqui, só para a gente encerrar esse bloco, né, da disponibilidade, né, da parte de águas, aqui, só colocando esse... É usual a gente usar esse parâmetro aqui, Q95, né, que é a vazão mínima, que de recorrência 95% das vezes você garante essa vazão. Na verdade, ela está diretamente associada com o escoamento de base, que nada mais é do que aquela água que se infiltra no aquífero e que, na verdade, escoa para as drenagens superficiais. Então, aqui, vocês estão vendo que os valores em vermelho são menores, em verde são maiores, e existe, na verdade, uma tendência de aumento, né, da disponibilidade hídrica em direção ao litoral aqui. Isso, de certa forma, reflete o regime de chuvas, né, regime hídrico. Né? Vocês estão vendo que aqui o oeste de São Paulo é mais seco, né? Aqui a Serra do Mar é muito mais chuvosa, e o que a gente está vendo aqui em termos de disponibilidade hídrica, de certa forma, reforça isso, mostrando que um link direto, né, entre a água superficial e a água subterrânea. Principalmente a água subterrânea rasa, ela reflete, né, ela é alimentada pela água de chuva e contribui para a água superficial. Então, essa é a dinâmica, né, da água como um todo. E esqueci de mencionar aqui, então, nesse mapa também não está muito claro, mas dá para vocês verem umas áreas achuradas, inclusive aqui na região de São Paulo, que seriam as regiões que já foram identificadas em 2010, que seriam as regiões com estresse hídrico. O que seriam essas regiões de estresse hídrico? Seriam aquelas em que o consumo, né, ela já ultrapassa 50% da disponibilidade. Tá? Não que... Então, e aí agora a gente viu que realmente aconteceu. Bastou uma seca mais, né, acentuada, e aqui essa região de estresse hídrico realmente sentiu na pele, né, a condição que lhe foi imposta aqui por essa análise muito rápida. Ok, então, com isso, rapidamente vocês tiveram uma visão da disponibilidade da quantidade
5, tá. Então, vou mais rápido aqui. Achei que ia ser mais rápido, mas é sempre assim. Mas aqui é só para mostrar a qualidade, a coleta que a gente fez, né? Foram 300 poços aqui, distribuídos em todos os aquíferos. Basicamente, né, a gente só encontrou alguns pontos de não conformidade, no caso de nitratos, que eu não vi a palestra da Cláudia, mas certamente ela mostrou o quadro aqui no estado, né? E, naturalmente, a gente não deveria esperar muito, porque nós centramos fogo no sistema de abastecimento público, né? Que, teoricamente, é para estar bem. E aqui e esse daqui já foi o fruto daquela base de 6 mil poços que a gente conseguiu, né? Mostrando que os fluoretos, a maior concentração está aqui na parte do Itararé, que a gente sabe que é marinho, e aqui no embasamento, que predomina, alguma coisa aqui para dentro, no Guarani, eventualmente, e aqui os nitratos, né, que estão bem mais distribuídos, principalmente aqui na região do Bauru, no interior de São Paulo, né, com as concentrações que ultrapassam o limite da potabilidade. E aqui tem a distribuição pelos sistemas aquíferos, vou ser bem rápido. Então, onde a gente tem maior problema está justamente aqui no caso do Bauru, né, que eu acho que coincide com o que a Cláudia, na verdade, mostrou. E aqui esse índice POSH, não preciso nem falar nada, porque o Zé Luiz já mostrou como é que você constrói isso. Ele fez para a área aflorante e aqui a gente fez para o estado todo, né? E a ideia é que usar essas informações e o cadastro das áreas contaminadas para que a gente pudesse chegar nesse resultado final, que é a definição de áreas com restrição de uso estresse hídrico. Então, aqui está combinando áreas com estresse hídricos e áreas, né, com restrição em função da densidade de poços, de empreendimentos potencialmente poluidores, disponibilidade hídrica, poços com alteração da qualidade e quantidade de empreendimentos, né, potencialmente contaminadores, né? Que, então, com isso, a gente definiu nesse trabalho, com a base de dados do CIDAS, tá? E para terminar, então, com essas diretrizes, né, que constam desse Atlas, né, que é essencialmente proteger, né, adequar o zoneamento e plano diretor, principalmente para essas áreas com restrição, tá? E esses que estão em negrito, né, na verdade, todos esses itens que eu vou passar aqui, na verdade, são diretrizes para serem obedecidas para casos com restrição, e os que estão sem negrito, né, com uma atitude preventiva, né, que a gente também não espere contaminar para implementar essas ações, né, que garantam, na verdade, a boa qualidade e a sustentabilidade. Okay? Então, acho que com isso eu encerro a minha apresentação.